Olá, meus irmãos, meus amigos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja em seus corações. Aleluia. Sejam bem-vindos, você que clicou aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu peço a vocês que me ajudem a alcançar mais vidas, mais pessoas, através deste vídeo, deste canal, se inscrevendo aí no canal, deixando seu like e compartilhando com seus amigos, irmãos e familiares. Meus irmãos, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu apoio. O título do vídeo é este, que está aí na descrição. O que é a morte? O que é a morte? A Bíblia nos diz no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 17. O Senhor Deus deu uma ordem para Adão e para Eva: não comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o título é este: o que é a morte? A morte não é um homem vestido de uma capa, de uma túnica preta, com uma foice na mão, a qual nós vemos aí nas ilustrações das mídias da internet. Isto não é a morte. Então, o que é a morte? O que significa a morte? A morte e o seu significado. Alguns ensinam que a palavra morte é o fim das atividades e consciência e inteligência da pessoa. Segundo esta interpretação, a pessoa entraria num estado de inconsciência e inexistência após a morte. Refutamos esta interpretação, esta doutrina. A morte não tem sentido na inconsciência e na inexistência da pessoa. Eles continuam existindo e continuam conscientes. Vejamos, a palavra morte é a tradução da palavra grega que nos diz thanatos, que tem o sentido de separação. Thanatos é separação. Então a morte, o significado da morte é separação. Existe, irmãos, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Há 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e a morte eterna. Então, meu irmão, a pessoa após a morte continua
existindo e continua consciente. Vejamos, irmão, a morte é separação. Lembre-se, Adão e Eva, Eva e Adão. Eva tocou no fruto que Deus ordenou para não tocar e não comer. Ela comeu e levou a Adão. Após aquele momento, eles tiveram a chamada morte espiritual. Morte espiritual, separação de Deus, thanatos, que é o grego, separação. Eles foram separados, perderam a comunhão, a ligação, o contato que tinham com o Criador, com o Senhor de toda a terra. Foram desligados, separados da comunhão com Deus, da vida com Deus, do contato com Deus. Isto é a morte espiritual. Então, meu irmão, morte, o significado da morte é separação. O homem, a mulher, após o pecado, foram separados de Deus. Hoje, o homem, a mulher, a humanidade, vivendo, praticando uma vida de pecado, de desobediência, ela está morta espiritualmente, pois foi separado de Deus. Então, irmão, o significado é esse: separação. A morte é o resultado, da desobediência de Eva e de Adão para com Deus. Este é o resultado da morte do ser humano. A morte nos separa de Deus. Esta é a morte espiritual. Eu estou dizendo que a morte no sentido espiritual também é separação. Separados de Deus fomos pela desobediência do homem, da mulher, que cometeu o pecado em toda a terra. Vejamos na parábola do filho pródigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 24 ao 32, e mais propriamente é o versículo 24. Veja o que diz. Diz-nos assim o versículo: pois este meu filho que estava morto, reviveu. O pai da parábola relata: pois este meu filho estava morto e reviveu. Por que ele estava morto? Ele não estava morto fisicamente, ele estava morto espiritualmente. Estava morto espiritualmente, pois ele tinha separado do Pai. Ele tinha afastado do Pai, da casa do Pai, e foi para uma terra longínqua, aonde viveu em pecado, em vida pecaminosa, e se arrependeu e voltou para o Pai. Quando o Pai avista, chamou os seus servos,
Trazei depressa a melhor roupa, o melhor calçado e o anel para me pôr em suas mãos, e matai o bezerro cevado, e façamos uma festa, pois este meu filho estava morto e reviveu. Reviveu e estava morto, porque estava separado do Pai. Morte espiritual é quando o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, o ancião, a anciã, está separados de Deus. É um prejuízo imenso estarmos separados de Deus. É morte espiritual. Paulo, o apóstolo, nos reafirma na carta aos Efésios, capítulo 2, 1, 2 e 3. Leia lá para ver o que o apóstolo está nos relatando. Ele vos vivificou. Veja, Efésios 2, versículo 1. Paulo diz: ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Paulo está relatando: outrora vocês estavam mortos espiritualmente. Paulo está dizendo: separados de Deus, da vida, da salvação, da comunhão com Deus. Mas agora em Cristo Jesus, ele vos vivificou. Maravilha! Agora em Cristo vocês encontraram a vida. Vocês se uniram de volta com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. A Ele a glória, aleluia, para sempre. Cristo liga o homem a Deus. Cristo liga a humanidade a Deus de volta. Eu tenho que aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Você precisa aceitar a Jesus, crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o único caminho. João 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Veja que grandeza! Então, irmãos, a morte é separação. O filho pródigo estava morto e reviveu, pois voltou para o Pai. Aleluia! Você, meu irmão, quem sabe, está afastado do Pai, de Jesus. Quem sabe você está vivendo esta morte espiritual, a separação de Deus, de Jesus na sua vida. Volte para Jesus, volte para o Pai, volte, meu irmão. Ali nós encontramos, nele nós encontramos a vida, a paz, a alegria, a salvação, que é o maior patrimônio de um homem, de uma mulher, de um cristão. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, existe também a morte física. Quando Deus criou Adão, aquele boneco
do barro úmido. O boneco estava ali no chão, sem vida. Sem vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus criou o homem. Deus criou o boneco. Estava sem vida. A Bíblia diz que o Senhor Deus soprou nas narinas do homem, e o homem tornou-se um ser vivente, um ser vivo. Veja, primeiro estágio, o boneco do barro úmido, sem vida. Após Deus soprar nas narinas do homem, o homem tornou-se um ser vivo, um ser vivente. Deus soprou o espírito e Deus soprou a alma nas narinas do homem, e o homem passou a ser um ser vivo. E ali na frente, Deus ordenara para não tocar, não comer da árvore do bem, do conhecimento e do mal. E Adão e Eva comeram do fruto. Além deles morrerem espiritualmente naquele dia, não morreram fisicamente, morreram espiritualmente. Logo a seguir viria a morte física. Veio a morte física. A morte física também é separação. É uma separação. Vejamos então o apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 26 da sua epístola. Ele diz assim: assim como o corpo sem o espírito, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim é a fé sem as obras. Veja a revelação da palavra de Deus através do seu servo o apóstolo Tiago. Assim como o corpo sem o espírito está morto. Veja, lembre-se de Gênesis 2, versículo 7. Deus fez o boneco, corpo do barro úmido, sem o espírito. Esse corpo está morto, não tem vida, não tem vida, porque falta o espírito no corpo. E Tiago nos enfatiza com esta revelação: assim como o corpo sem o espírito está morto. Veja, meu irmão, a Bíblia nos diz, quando o ser humano morre, é porque o espírito saiu do corpo, a alma saiu do corpo. Você está lembrado de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: e o pó volte à terra como era, falando em relação ao corpo. O que morre aqui é o corpo morre ali, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o espírito e a alma saem do corpo, e o corpo morre. Que quando o espírito sai do corpo, o que está acontecendo é uma separação do corpo físico. Aí o corpo não tem vida, ele morre. Então a morte física é uma separação do espírito e a alma do corpo. É quando o espírito e a alma separam-se do corpo. A morte espiritual é uma separação, quando eu
peco, vivo em pecado. Eu vivo agora separado de Deus. E o mais sério ainda, se eu morrer separado de Deus em pecado, em desobediência, nas orgias, eu vou ter que enfrentar a morte eterna. Outra separação para todo sempre da pessoa de Jesus Cristo, do Salvador, eternamente separados de Deus. Pense nisso, meu irmão. Pense na sua alma, pense no seu espírito, pense na sua vida. Decida-se hoje por Jesus Cristo. Siga Jesus. Ame a Jesus. Obedeçamos a sua palavra e teremos uma vida eterna com Deus e não separados de Deus. Que Deus te alcance com esta palavra, mensagem. Que Deus alcance a sua família, seus filhos, seus parentescos, seus amigos. Meu irmão, Deus te abençoe uma vez mais. E até o próximo vídeo. Querendo Deus, estaremos juntos. Amém e amém. Glória.